Olá. Vou falar um pouco de política em Sorocaba. Temos eleições no Brasil inteiro este ano para prefeitos e vereadores. Em Sorocaba a coisa já está pegando fogo, a campanha já está pegando fogo. Mas essa eleição nacional, essa eleição, embora municipal, vamos dizer assim, ela tem um caráter nacional. Esses dois personagens aqui, essas duas figuras aqui, narigudas e bicudas, representam o oposto do oposto e o oposto do oposto. Quer dizer, continua o choque entre duas lideranças. As duas grandes lideranças nacionais hoje são o Bolsonaro e o Lula. Vamos dizer assim, é um pouco de pobreza política para um país como o Brasil, não é? Mas, enfim, é o que temos no momento. É como se eles estivessem, ambos estivessem, disputando agora um terceiro turno. Eles não estão se enfrentando nas urnas, eles pessoalmente, mas os apoios deles, na verdade, vão causar grande influência, quer dizer, eles vão ter grande presença. Então, é como se fosse um terceiro turno daquela eleição de 22, que até agora continua causando tanta polêmica. O bolsonaristas não se conformam e continua a eleição. É provável que ambos nunca mais se enfrentem diretamente numa eleição, mas podem se enfrentar assim com seus apoios, como acontece agora em Sorocaba, por exemplo. Eu acho difícil o Lula capaz de vir, não sei se ele virá. Bolsonaro muito dificilmente. Por que será que seria? Porque aqui em Sorocaba, o campo político do Bolsonaro conta com dois candidatos que vão se enfrentar na disputa para prefeito. Nós temos aqui o candidato Manga, que é do Republicanos, um partido ligado ao Bolsonaro, e temos o Danilo Balas, que é do PL, que é o partido do Bolsonaro. Está aqui no Recreativo Central, que é a sede regional do Partido Liberal. Está aqui o Bolsonaro e o Balas. Bolsonaro, não, Sorocaba com Bolsonaro e Danilo Balas. Mas Bolsonaro também está com Manga, porque havia até uma tentativa, e quase que deu certo, dele apoiar ao Manga somente e não ter o Balas na jogada. Aconteceu o seguinte, que na hora de decidir o vice de um e de outro, o vice do Manga, aí esse não aceitava, depois não sei o quê, no fim, resultado, os dois vão se enfrentar na campanha política em Sorocaba. Aqui é o Recreativo Central, que é a sede do PL na região, chamada Casa da Direita. Aqui mais à direita aparece um pouco a igreja, a catedral, e a rua que sai da catedral, aquela rua que é do Dr. Braguinha, Boulevard Braguinha, já foi chamada de Rua Direita. Não porque fosse da direita política, ou porque é uma rua reta, direita, é porque é a primeira rua à direita da igreja. Então, por isso que chama-se Rua da Direita. Por coincidência, é aqui que se encontra a Casa da Direita, embora esteja um pouco à esquerda da igreja, à esquerda da igreja, mais de frente para a Praça Coronel Fernando Prestes, que já há o desfile de faixas, não só esses painéis compridinhos, acho que de 1,5 m, 2 metros por 40 de largura, 60 de largura, essa coisa fininha, que é presa a uma haste, uma parte pesada, embaixo esse de ferro, de madeira. Aliás, as avenidas inteiras de Sorocaba estão cheias desses painéis pequenos. Por enquanto, só eu vi praticamente painéis do Balas e os painéis do Manga. Aliás, hoje, passando pelo centro, eu vi pela rua, ali acho que eu acho, rua JK, Juscelino Kubitschek, avenida, eu vi um painel parecido com esse, com a foto do Paulinho, dos transportes, que é o candidato
do PT e do PSOL, porque os dois partidos estão juntos nesta parada. Uma outra coisa, gente, uma outra coisa. Aqui na praça nós temos aqui, ó, Danilo Balas, deputado estadual Danilo Balas, que é do PL. No escritório dele está junto com Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, que é o partido do Manga. Então está havendo uma suruba política, uma mistura política aqui em Sorocaba. Muito provavelmente também o governador Tarcísio, apesar de toda a liderança que ele exerce, não estará em Sorocaba, porque vai estar no palanque de quem? Do Manga, que é do mesmo partido, ou no Danilo Balas, que é o candidato, em tese, oficialmente apoiado por Bolsonaro. Então, cria-se uma saia justa. Então, é provável que nem o Tarcísio e nem o Bolsonaro estarão em Sorocaba para fazer campanha para os dois candidatos do campo da direita, os dois campos do campo da direita. Aliás, o cartaz do Danilo Balas fala assim: direita que é direita, vota no Balas. Quer dizer que o direita que é direita do Manga não é direita. Então há uma tretazinha aí, mas que essa treta logicamente desaparece caso haja segundo turno. Será que haverá segundo turno em Sorocaba? Eu gostaria que houvesse, porque quando tem segundo turno tem mobilização popular, tem movimento, tem notícia e tal. No momento parece um pouco difícil. Aliás, o Manga nem está participando de debate porque ele quer se garantir como alguém que tenha votos já nesse momento suficientes para ser eleito no primeiro turno. Mas o jogo inteiro tem que ser jogado. A campanha ainda não começou na televisão. A gente não sabe se vai acontecer um fato novo que possa realmente modificar o rumo. O ideal para ter segundo turno é que tanto Balas cresça na campanha, tenha bastante votos, e também o Paulinho dos Transportes, que é o candidato à esquerda, também cresça a ponto de Manga não ter mais votos somados do que todos eles juntos. Nós temos em Sorocaba, como vemos, 3 partidos, 3 candidatos. 3 candidatos, mas não são 4. É verdade, surgiu um 4º candidato, que é o Caleb Henrique, que é do PCO. PCO significa Partido dos Trabalhadores. Fugiu o nome dele agora. Partido Partido da Causa Operária, desculpe. Partido da Causa Operária, que normalmente traz assim uma foicinha e um martelinho junto com a marca. Eu gostaria que tivesse também alguém de outro partido, que também é um partido oficial do Brasil, é um partido permitido, que é o PSTU, lembra? Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, é o 16. Lembra quando tinha a campanha contra burguês, vote 16, né? Era só o tempo que tinha na propaganda gratuita na televisão. Confesso que eu estou curioso para saber como que será a campanha política na televisão, no rádio, né? Como que será desenvolvida essa campanha, se ela será altamente profissional, se ela será mais amadora, porque eu não sei bem o que pode e o que não pode. Hoje em dia, com inteligência artificial, esses recursos todos, não pode, mas de repente alguma coisa pode. Estou curioso para ver, estou curioso para ver também o que as pessoas, candidatos, outros vão dizer, o que o Balas vai dizer do Manga, num debate, se houver, o que vai dizer? Vão criticar um ou outro? O que a esquerda vai usar contra os dois e contra especialmente o Manga, que está na frente? Descobrir escândalo, dinheiro, essa coisa toda, né? Então tem muita coisa para revirar. Às vezes a pessoa tem um monte de rolos, mas não pega aquela coisa do Teflon, sabe? A frigideira Teflon pode pôr o que quiser, não cola nada. Tem candidatos que têm essa coisa que é da natureza, uma coisa psicológica, e outros candidatos que qualquer coisinha que tenha feito na vida, pronto, colou para sempre. Então isso faz parte também do jogo político. Então, para que tenha graça a eleição em Sorocaba, seria legal que tivesse terceiro turno. Agora, segundo turno, aliás, quem vai para o segundo turno, quem iria? Se for o Balas e o Manga para o segundo turno, será muito divertido, não será? Será muito divertido. Agora, se for o
o Paulinho e um deles dois, o Manga ou o Balas, também será divertido, porque aí teremos uma coisa quase inédita em Sorocaba, que é um candidato de esquerda, no segundo turno. Isso só aconteceu em Sorocaba, se bem me lembro, foi em 1992. 1992. Aliás, quando pela primeira vez tivemos propaganda gratuita, aquele programa eleitoral na televisão, com os candidatos fazendo horário para apresentar as suas plataformas e anúncios também. Então, em 1992, Paulo Mendes, que era do PMDB, enfrentou Hamilton Pereira no segundo turno. Hamilton Pereira, do PT, que congregava as forças de esquerda na campanha. E olha, eu lembro bem que foi uma campanha muito disputada. O Hamilton Pereira perdeu por cerca de 7 mil votos, foi muito apertado. Até a última semana, o Hamilton estava na frente. E na última semana houve uma campanha forte contra o PT e tal. Aí acabou o Paulo Mendes acabou virando a campanha e ganhando. Lembra da musiquinha? Volta, Paulo Mendes, para o lugar que sempre foi teu. Todo mundo guarda essa musiquinha, as crianças, sobretudo. Na época, a campanha dele criou até um personagem chamado Bento Tropeiro, que era um boneco vivo que ajudou na campanha. Eu sei porque eu participei daquela encrenca toda na época. Na época eu era mais envolvido com política, trabalhava na prefeitura como assessor de imprensa, então eu tinha, na época, José Caldini Crespo, filho do José Crespo Gonzalez, tentou ser candidato, era o candidato do Antônio Carlos Panunzio, mas não foi nem para o segundo turno. Foi quando, inclusive, Renato Ameder, pela primeira vez, disputou para prefeito em Sorocaba. Ele saiu para o PSDB, junto com o PV. Eu lembro que o Renato, às vezes, na campanha, às vezes tinha uma certa dificuldade em adequar o discurso dele de PSDBista com as causas ecológicas e tal. Então ele teve um esforço para adequar o ideário do PV junto com o PSDB. Foi muito divertida aquela campanha e foi muito disputada. Foi a primeira vez que o PT chegou na disputa de verdade para o segundo turno. Houve uma outra oportunidade em que Ara Bernardi teve também um bom desempenho, mas não chegou a tanto. Então, Sorocaba sempre foi uma cidade operária, foi, né, por tradição, sempre foi uma cidade que teve também tradição comunista, né, quando tinha, uma época elegeram 13 ou 14 vereadores do Partido Comunista, disfarçado em nome de outro partido, mas acabaram não tomando posse. Eles foram impugnados. Então, Sorocaba tem toda uma história operária, mas dificilmente consegue levar um candidato para segundo turno. E nesse ano também a coisa não está fácil. Agora, até que ponto, gente, essas duas personagens, essas duas figuras políticas marcantes da política nacional, até que ponto elas terão influência nas eleições de Sorocaba? Até que ponto os votos de Lula passarão para o PT? Até que ponto os votos que o Bolsonaro teve no segundo turno para a presidência passarão para Balas ou para Manga? Não sei. Então, o jogo tem que ser jogado. Eleição municipal é um pouco diferente, não é verdade? Olha, para presidente da República, a gente tem uma ideia do potencial dos dois. Em primeiro turno, 2022, em Sorocaba, Bolsonaro teve 53,86% dos votos e Lula teve 35,65%. Para governador de estado, Tarcísio, dos Republicanos, teve 51,09%, e o Haddad, do PT, teve 31,86%. Então, a direita é sempre muito forte em Sorocaba, sempre muito forte. Por isso que, tradicionalmente, nós nunca tivemos, tradição ao contrário, nunca tivemos um prefeito da esquerda. Um outro dado, que a última eleição para prefeito de Sorocaba foi em 2020. Na época, no primeiro turno, o Manga, que era do PSD, teve 39,42% no primeiro turno. A Jaqueline Coutinho, que era do PSB, teve 16,6%. Eles dois foram para o segundo turno.
O Raul Marcelo, do PSOL, que tinha o Paulinho do transporte como vice do PT, teve 15,87. E a Maria Lúcia Américo, do PSTB, teve 15,47. Então, a Maria Lúcia ficou em quarto lugar aqui por detalhes, né? Entre a Jaqueline e a Maria Lúcia, a diferença é de 1 ponto percentual, 1 ponto. Então, o PSTB não ter, que tinha uma grande tradição de prefeituras em Sorocaba, não foi para o segundo turno na eleição de 2020. E este ano, o PSTB nem se apresentou para ter um candidato para entrar. Que tivesse por exemplo, um candidato do PSTB nesse bolo todo, a equação mudava um pouco, né? A conta mudava um pouco, porque o PSTB tradicionalmente tem boa votação. Então, seria muito mais fácil haver um segundo turno se tivesse candidato do PSDB. Prefeito para Sorocaba 2020, segundo turno. O prefeito Manga foi eleito no segundo turno do PSD com 52,58%, enquanto que a Jaqueline, do PSL, teve 47,58%. Então, o Manga se elegeu, embora a Jaqueline tenha sido muito bem votada. A Jaqueline não está participando agora desta campanha. Em 2020, Sorocaba teve 28%, quase 29% de abstenções. Então, quem for para segundo turno vai ter que pegar muito desses votos de pessoas que não votaram, as abstenções, como que disputa, como que consegue esses votos. Não está fácil, mas estamos aqui para acompanhar tudo isso e ver, e, sobretudo, até que ponto esses dois fortes nomes da política nacional vão ter influência na eleição. Será que o Bolsonaro consegue passar todos os seus votos para um dos seus candidatos, para os dois? Será que o Lula consegue passar para o Paulinho dos transportes todos os votos que ele teve em Sorocaba, que no segundo turno em Sorocaba, quando ele foi eleito, ele teve uma boa votação, não teve em Sorocaba? Eu não tenho aqui agora, mas mesmo assim, em Sorocaba, o Lula teve bem menos votos, bem menos, que 35% dos votos no segundo turno em Sorocaba. Então, o Bolsonaro teve 53%, exatamente, e o Lula teve 35%. Então, o Bolsonaro tem mais votos que o Lula em Sorocaba. Vamos ver até que ponto isso tem a força na campanha. O fato é que com 3 candidatos, apenas 4, vai ser difícil termos um segundo turno. Mas vamos rezar que aconteça isso para termos um pouco mais de emoção. É um Marvadão direto e reto, apresentando os dados da política, comentando o painel político de Sorocaba, que é bastante complicado nas suas estruturas todas, porque aqui dificilmente a esquerda consegue um candidato a prefeito que chegue a disputar o segundo turno. Um dia, quem sabe, isso vai ser modificado ou não. Por enquanto, a galeria de prefeitos da prefeitura, no começo, era só bigodudos, só do pessoal mais conservador. Depois tiveram alguns sem bigode, teve mulher prefeito também, prefeita também. Então, está mudando qualquer coisa. Mas não creio que, por enquanto, vai mudar muita coisa. É o Marvadão direto e reto, dando seus pitacos na política de Sorocaba. Então, em té.